Bom, eu tenho esse orçamento. Vamos supor que eu queira que esse orçamento esteja disponível para mim em qualquer computador que eu utilizar. O que acontece? Inicialmente, em tese, para que eu possa fazer isso, eu terei que salvar no pendrive e levar esse documento através desse pendrive e abrir ele, por exemplo, no meu escritório, lá no meu trabalho. Ou em qualquer outro local que eu vá. Se eu perder esse pendrive, perdi a planilha. E pode acontecer também eu ter várias versões do mesmo arquivo. Então, por exemplo, eu salvei esse documento aqui neste computador, fiz uma cópia no pendrive, abri esse orçamento em outro computador, por exemplo, né? E lá no outro computador fiz alterações nesse documento. Então eu tenho versões diferentes do mesmo documento. Então o ideal é que eu centralize esse arquivo num local só e através deste local eu tenho acesso pela internet para vários outros computadores. Então para isso eu posso utilizar o OneDrive da Microsoft. Ou seja, eu vou pegar uma planilha, vou salvar essa planilha na internet, vou até o escritório, lá no escritório eu abro através da internet essa planilha. A vantagem de utilizar o OneDrive é que lá no escritório, por exemplo, eu não preciso ter nem o Excel instalado. Eu posso abrir através do Excel Online este documento, essa planilha. Como essa nossa planilha tem macros, existe uma certa incompatibilidade de eu utilizar o OneDrive. Eu posso salvar a planilha com o macro lá no OneDrive sem nenhum problema, mas ele vai limitar para mim o uso dessa planilha por causa das macros. Então, para que você possa entender melhor o uso do OneDrive, eu vou fechar aqui essa planilha. Vou salvar. E vou abrir uma outra planilha aqui. Vou abrir a planilha que é o boletim com os gráficos lá que nós estávamos fazendo. Mas você pode utilizar qualquer outra planilha sem nenhum problema. Essa planilha ela está salva aqui no meu computador. Ou seja, eu não tenho acesso a essa planilha de outro local. Eu vou fazer uma cópia dessa planilha aqui lá para o OneDrive. Como que eu acesso o OneDrive? Vamos lá. Então basta você fazer uma busca por OneDrive no Google, por exemplo. Então ele vai abrir aqui para você esse site. Ou pode ser pelo site diretamente, né? onedrive.live.com. Não existe a necessidade de você abrir o OneDrive aqui na internet para poder salvar o arquivo do Excel. Só estou fazendo isso para você entender o procedimento. Sempre que você instala o Excel, você adquire uma cópia do Excel, do Office no caso, você vincula essa cópia a um e-mail e uma senha. Fazendo isso, automaticamente você cria uma conta no OneDrive. Então eu vou acessar essa conta através do e-mail e senha que eu utilizei na instalação do Office. Então vou clicar no entrar e vou digitar aqui o e-mail que foi utilizado. Ok. Então aqui ele vai mostrar para mim todos os arquivos que eu tenho salvo no OneDrive. Lembrando que aqui não há necessidade de ter arquivos somente do Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Eu tenho aqui até 1 terabyte de espaço para armazenar qualquer arquivo pessoal, vídeo, fotos, etc. Funciona como um repositório tradicional que estivesse no seu computador. Eu vou criar aqui uma pasta, vou chamar aqui de minha pasta, e vou salvar um arquivo dentro dessa minha pasta. Então eu vou vir aqui no Excel, fazer uma cópia desse cara aqui. Então arquivo, salvar como. Ele está no meu computador, está em este PC. Observe que foi exibido para mim aqui o OneDrive, pessoal. Apareceu aqui a minha pasta, que é a pasta que eu acabei de criar. Vou chamar aqui de boletim mesmo. Então salvar. Boletim. Uma vantagem de você ter esse arquivo no OneDrive é que a opção salvamento automático vai ser ativa. Qualquer alteração que eu fizer nesse documento,
automaticamente, em tese, será feita também lá no OneDrive. Eu aconselho que, após qualquer alteração realizada, né, venha aqui no botão salvar, para que essa informação seja atualizada lá no OneDrive. Ok. Então, estou com a planilha aberta aqui no meu documento, no meu Excel, na minha casa, por exemplo. No meu escritório, eu preciso abrir esse documento. Então, eu abro o site do OneDrive, abro a minha pasta, o arquivo aqui. Existem três, na verdade, de abrir esse arquivo. Eu posso fazer um download desse cara aqui, posso clicar sobre ele, clicar no baixar, ele faz um download desse arquivo e eu abro uma cópia desse cara lá no meu escritório. Lembrando que eu vou ter versões diferentes. Vou ter a versão que está no OneDrive e a versão que eu baixei. Agora, eu posso abrir esse documento diretamente daqui, pelo abrir. Eu posso utilizar o Excel Online, caso o local onde eu desejo abrir não possua o Excel instalado. Então, no escritório que eu tenho lá não tem o Excel, eu quero abrir no Excel. Então, clicando aqui no Excel Online, ele vai abrir aqui pelo browser esse documento. Ou eu posso usar o abrir no Excel, caso a máquina que eu vou utilizar possua o Excel mesmo. Então, ele vai abrir no Excel o teu próprio software que está instalado no computador. Como exemplo aqui, eu vou abrir no Excel Online para você visualizar. Então, ele vai abrir o documento para você. Da mesma forma, né, observe que ele abriu no browser, com os mesmos recursos do Excel físico, né, instalado, do software mesmo. Qualquer alteração que eu faça aqui, observe que ele indicou que para mim tem um tal de Denilson Bonatti com esse documento aberto. Então ele indica quais pessoas estão com esse documento aberto. No caso sou eu mesmo, né? Vou fazer uma alteração aqui, por exemplo, para 8. Então realizei alterações. Se eu vier aqui no meu computador, automaticamente as alterações feitas já foram atualizadas no meu documento na minha própria máquina. Então lá no escritório eu posso fazer alterações sem nenhum problema. E esse mesmo documento será atualizado lá na minha máquina. Então uma grande vantagem. Vou fechar aqui no X, porque ele já está salvo, né? Observe que não existe aqui a opção salvar. Eu posso utilizar o salvar como para fazer uma cópia desse arquivo, mas o arquivo ele é salvo automaticamente a cada alteração feita. Então vou fechar. Eu quero pegar todos os meus arquivos que estão no meu computador, né? Então aqui no meu máquina física, no meu HD, e subir aqui. Posso fazer isso? Posso. Eu tenho que carregar uma pasta inteira ou arquivos. Então eu pego aqui o arquivos, vou até o local, então documentos, Excel 365. Vou dar um Ctrl A para marcar todos os arquivos, menos o boletim, porque o boletim já está lá. E abrir. Então ele vai subir para mim 12 itens, né? São os 12 arquivos que eu tenho aqui no computador. Então dessa forma eu posso utilizar também para fazer backup. Então é um recurso bastante interessante, a utilização do OneDrive, e é aconselhável para que você evite ao máximo a perda de arquivos e para que você tenha controle de versionamento de cada arquivo também. Finalizamos aqui essa aula. Muito obrigado e até a próxima.